Meu nome é Iamê, sou advogada, membro da comissão A Minha Mulher, membro do coletivo Tudo Numa Coisa Só. E hoje eu vim falar sobre o impacto da intervenção sobre os grupos mais vulneráveis socialmente, especialmente sobre nós, mulheres. E eu vou começar falando que a sociedade brasileira, a fundação da sociedade brasileira foi baseada em injustiças, opressões e violências. Visto que a colonização e a escravidão tirou a identidade dos índios, a opressão se deu com a imposição de uma religião, e quando você perde a sua identidade, quando algo é imposto para você, isso é uma forma de violência. E os negros foram tirados dos seus países, separados dos seus, das suas famílias, e foram escravizados. Então, o início da nossa sociedade, a fundação da nossa sociedade, já é baseada em injustiça, opressões e violências. Já na fundação do nosso país, dos portugueses contra as índias e escravas. Então, a gente já vê presente a violência contra a mulher desde o início da fundação do nosso país. À margem da sociedade foi dada a liberdade, no entanto, não foi dada cidadania, não foi dada uma estrutura para que o negro fizesse parte da sociedade. Então, o negro passa a ser um grupo sobrante, ele é marginalizado. E, então, há uma reconfiguração do controle, né? Agora não há mais a necessidade do controle dos escravos, e essa sociedade, esse grupo de excluídos se tornam grupos insatisfeitos. Então há necessidade de um controle desses grupos. E como já dito, esse controle é sempre feito de modo violento. Uma das formas de controles mais atuais desses grupos vulneráveis socialmente é a intervenção federal, que já começou de forma violenta, tanto que uma das primeiras ações da intervenção federal foi na Vila Kennedy, uma comunidade na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, onde houve a demolição de quiosques que traziam sustento para a vida daquelas famílias, daquela região, e de forma violenta aqueles quiosques foram jogados no chão. Há relatos, inclusive, de que essas pessoas tentaram por diversas vezes legalizar aqueles quiosques e não conseguiram. E foram simplesmente demolidos sem mais explicações. E por mais que depois eles tenham sido reconstruídos, fica a forma violenta como eles foram demolidos, fica o trauma de, mais uma vez, esses grupos mais vulneráveis terem sido vítimas de uma violência. E todos os meus amigos brancos, moradores da Zona Sul, da mesma idade, nunca sofreram sequer uma abordagem policial, quem dirá violenta. Então, a forma de controle sempre violenta nesses grupos. E quando a gente fala de estar dentro da comunidade e sofrer violência policial, a gente pensa logo nos homens. A abordagem policial, perguntando para onde vai, de onde vem, de uma maneira violenta. Só que não se dá só dessa forma, se dá na violência contra a mulher sim também. É porque a violência contra a mulher, ela é tão presente que muitas das vezes ela é invisibilizada, de tão naturalizada que se torna. Mas acredito que muitos aqui tiveram contato com algum tipo de história dessa, ou de pessoas que viveram. E quando você anda numa comunidade, passa uma mulher preta numa comunidade, o policial se sente completamente à vontade em falar: nossa, o que é isso, hein? Nossa, que delícia! Nossa, fazer psiu, fazer gracinha, falar gracinha, chamar de gostosa. Eu acho que eu vim de comunidade, eu tenho famílias em comunidade, e você ouvir do policial, do PM, que é isso, preta, é a coisa mais normal do mundo. E muitas se sentem até lisonjeadas, porque a violência contra a mulher é tão naturalizada que acaba passando por algo normal, e não é. Mas a gente que sofre consegue sentir a diferença, ainda mais quando você vive
em dois mundos, quando você convive, você faz uma faculdade onde há pessoas da Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, você vê que o tratamento é outro, mesmo se tratando da mesma figura policial. E são essas mesmas mulheres as maiores vítimas de violência letal. Esse mesmo grupo de mulheres, as mesmas mulheres que lutam pelo fim, são as maiores vítimas de violência letal. De 2003 a 2013, o número de feminicídios entre mulheres brancas, feminicídios de mulheres brancas, caiu 9% em 10 anos, de 2013 a 2013. Ao passo que, nesse mesmo período, subiu em 54% o número de mortes de mulheres negras. Então, fica claro qual é o grupo, qual é a cor, qual é o local das mulheres que morrem todos os dias no nosso país. Se a violência aumentou nesse período, a intervenção federal nada mais é do que uma cortina de fumaça dos nossos reais problemas. Sobretudo dos nossos problemas, mulheres negras periféricas. Então, será que era essa a saída? Será que não é mais uma forma de controle violenta, como é feito desde o início, desde a fundação da nossa sociedade? E, para encerrar, eu deixo um trecho do livro Guerra Civil, Estado e Trauma, de Luiz Mir, que diz assim: a história da escravidão, da abolição e pós-libertação foi uma luta contínua pela etnia dominante para evitar, em qualquer grau ou acordo, a reconciliação das etnias subjugadas. Ela sempre temeu cair na armadilha de uma redistribuição étnica e econômica das riquezas do país ou de qualquer outras formas de dominação, inclusive intelectual. E deixo essa reflexão, inclusive a indicação desse livro, e agradeço a oportunidade. Obrigada. Como a Natália falou, eu queria botar esse assunto, assim, é um prazer estar aqui na Rural, é muito emocionante, mas ao mesmo tempo lá no fundinho dá um pouquinho de tristeza, porque, não por estar aqui, mas sim porque quando eu conversei com a Karen alguns meses atrás, uma possibilidade de uma mesa aqui na Rural. Essa aqui era uma mesa que não está totalmente composta do que nós pensamos lá no começo. E aí, o nome da Marielle sempre esteve. E havia uma construção em torno disso. Então, mesmo assim, que no fundo é uma tristeza, mas também há uma felicidade que nós sabemos que Marielle está em todos os lugares. Marielle está aqui na Conhamê, está aqui nessa mesa com certeza. E para começar essa noite, nós já começamos, mas eu acho que para dar uma revigorada nos nossos ânimos, nessa conjuntura toda, eu queria a participação de todo mundo dizendo: Marielle! Presente! É isso. Olha, eu gostaria de começar aqui perguntando quem aqui já teve vontade de sair do estado do Rio de Janeiro, ou melhor, do Brasil. Eu acho que já passou pela cabeça de todo mundo, ou está passando na cabeça de muita gente ainda, né? E eu, por exemplo, como nasci aqui no quilômetro 32, que é bem perto, todo mundo conhece pelos seus trânsitos, né? A agonia que é ali. E até meus 11 anos de idade, depois fui morar em Campo Grande, e aluno fiéis, com toda a dificuldade que nós temos, mesmo se eu quisesse demais, seria um pouco difícil, porque as dificuldades estão aí. Mas uma pergunta também que eu quero deixar é: será que realmente o sair do Brasil resolve nossos problemas individuais e resolve o problema do país? Eu queria saudar aqui a Natália, em nome do DCE, como tem diversos aqui, eu poderia
citar alguns nomes para não esquecer, mas por esse evento que já está sendo um sucesso já. Minha amiga Yaimê, que é do meu coletivo, mas antes de tudo é uma amiga. E que bom estar aqui com você e o Glauber, que muito nos orgulha lá na Câmara Federal, que quem dera tivesse mais de uns 400 Glauber lá, com certeza o tema aqui não seria crise econômica ou intervenção federal, mas com certeza seria outra, né? E é isso, assim, eu queria contar uma história para vocês, assim, quando eu morava no 32, eu tinha 7, 8 anos, e que minha garganta tá ruim, eu vou sempre beber água, tá bom, gente? Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu estava brincando de pique-esconde, e aí na outra rua da minha casa, a gente brincando de pique-esconde para se esconder, isso à noite, e a gente depara com um gerente da Boca. E como é que nós sabíamos que era o gerente da Boca? Quase 20 anos atrás, quem tinha a maior arma é o que representava o maior poder. E a gente automaticamente reconhecemos quem era ele, então já se sobrepõe ali um poder que não é qualquer um, vamos colocar assim na ordem ali dos bandidos, né? Vamos colocar assim. E aí, todo mundo parou, porque eu estava com uma 12, era uma arma grande, nem todo mundo tinha uma arma grande. Alguns, muito tempo atrás, quase 20 anos atrás, que eu tenho 25 anos, né? Alguns tinham no máximo uma pistola. E nesse mesmo contexto de 20 anos atrás, a gente tinha os policiais, que os policiais também, quando passavam com camburão, Glauber, todo mundo entrava para dentro de casa com medo e com escopeta também, mas era uma ou outra, né? Igual hoje, que cada carro de polícia tem um bico para fora de fuzil e não tem nem mais a famosa 12, né? E nesse mesmo contexto dessa polícia, desse bandido, dessa guerra ao tráfico, né, tinha a questão econômica social. No 32 ali tinha a praça, onde todo mundo conhece, que é o grande trânsito ali. A praça era desenvolvida pelos comerciantes, pelos moradores em volta, e está lá até hoje, aquela mesma praça. E na questão do social, do contexto social, eu lembro que quando vinha um teatro, um circo, no caso um circo, que é em temporada, né, uma vez no ano, e era uma febre, era esse o contexto social. E também eu lembro que meu pai, ele era técnico de um time, porque ali existia uma grande, vamos dizer, uma copinha, né, entre o 32, 34, 37, Grã-Pará, Paraíso. Então todo domingo era o dia que todo mundo parava para ir para o campo de futebol, porque tinha torneio. Isso era o contexto social. Hoje, 90% da minha família ainda mora lá, e Campo Grande fica 20 minutos, meia hora aqui do 32, né? Então, faz parte da minha vida. Essa mesma praça que era a questão econômica, de renda, é a mesma praça que tem, só se concentrou mais ali, ampliou mais aquele espaço. Não tem um planejamento econômico. Esse mesmo contexto social não se ampliou também. Até esse campeonato, que era muito forte, que toda a juventude estava ali, ia com os pais, também não acontece de forma como acontecia antigamente. E aí fica muito visível o seguinte: a partir do momento que você não investe, não tem um investimento econômico, social nas regiões, automaticamente a gente investe na questão da segurança pública. Nem sempre é uma segurança pública acertada, mas se investe, ou melhor, cada vez mais essa guerra aos tráficos se intensifica. E aí eu queria falar um pouquinho aqui da questão da crise econômica do Estado. Essa crise econômica do Estado, eu vou pontuar algumas coisas aqui, não vou me adentrar nos assuntos, porque eu acho que todo mundo aqui minimamente tem uma noção dos pontos que eu vou abordar. E aí eu queria falar da crise do Estado, de 2014 para cá, da questão da crise do petróleo. Vou começar com um ponto. A crise do petróleo, por exemplo, em janeiro de 2014, o barril do petróleo custava $107. Em janeiro de 2015, o barril do petróleo era $48.
2016, janeiro, 30 dólares, então diminui muito. A partir de 2017 começa a aumentar o preço do barril. 54, janeiro de 2018, 80, 68 dólares. E aí todo mundo sabe que o estado do Rio de Janeiro ele montou um complexo, né, nos últimos anos em torno do petróleo. E, por exemplo, Itaboraí, Macaé, e o que está acontecendo hoje. A nossa crise do petróleo drasticamente caiu. E isso cai automaticamente emprego, diversos e outros setores também de ramificações a partir do próprio petróleo. A Lava Jato, que gerou um impacto imenso nos contratos que se demonstraram fraudulentos, porém, e que a Lava Jato foi diretamente, não vou entrar no contexto aqui que a gente poderia falar muito sobre a Lava Jato, né? Mas diretamente ela bateu nos contratos da Petrobras, e esse contrato da Petrobras, que tem uma rede de outras empresas como a Odebrecht, como a OAS e todas as outras empresas do setor de petróleo e gás, e isso também danificou, que pausou e parou esse mercado. Quem aqui, por exemplo, não tem um familiar, ou um amigo, uma amiga, que vivia em torno dessa rede do setor de petróleo e gás, e hoje estão desempregados. E ganhavam muito bem. Era o momento que diversos amigos meus estavam entrando para a engenharia de petróleo, era soldador, e estavam ganhando muito bem, e hoje a maioria estão desempregados. Isso é uma realidade. Eu lembro de uma vez que um amigo meu era estagiário da Odebrecht no Itaguaí, e ele estava chegando, e ele falou: Siri, foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida de dar pena. Quando cheguei, tinham 2 ônibus saindo. 2 ônibus de trabalhadores tinham acabado de ser mandados embora. Isso no meio ali de 2015, 2016. Foi 2015 isso. Então, assim, 2 ônibus de um lugar sendo mandados embora, e estava numa massificação de desemprego muito grande. Então, esse é o aspecto da Lava Jato também, que diretamente foi nesse setor de petróleo e gás. Temos também na cidade do Rio de Janeiro a questão das Olimpíadas. As Olimpíadas que foram gastas 41 milhões, e qual foi o legado da Olimpíada? Que isso é uma questão muito mais de cidade do Rio de Janeiro, né? Mas tem um grande legado poderia ter para a região metropolitana. Mas eu, como morador da Zona Oeste, ali em Campo Grande, eu vi qual foi o legado da Olimpíada. Foram 41 milhões de reais investidos, e o legado foi Centro, Zona Sul e Barra da Tijuca. Teve alguma coisa em Deodoro, teve uma coisa ou outra, mas de Deodoro até Santa Cruz, ali do Recreio, onde tem um túnel, até Sepitiba, ali a Brisa, Pedra de Guaratiba, não teve nada. Esse foi o legado das Olimpíadas. E mais uma vez, como sempre, assim como em quase 20 anos, a concentração econômica foi na praça pública ali do 32, e não teve um planejamento para diversificar a economia daquele local e em relação ao social também. Assim aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, onde sempre teve muito mais. E quando eu fui segunda-feira, estava indo para Copacabana, passei ali no túnel, é uma outra cidade, até Barra de Guaratiba é uma coisa, passa do túnel, parece que está em Miami, né? E vai chegando cada vez mais ali para Barra, é uma coisa surreal. Então, esse foi o legado ali. E mais uma vez passou-se uma oportunidade de diversificar a economia socialmente, economicamente, e não aconteceu. Óbvio que não somos contra a isenção fiscal, mas só que teve uma corrupção gigante e uma serventia do Estado em torno dos grandes empresários que financiou, e do Estado, vamos dar meus bois aqui, é o PMDB, que está governando esse Estado há muito tempo já, e que deu essa isenção surreal em diversas áreas que não tinha necessidade nenhuma, que você via claramente uma questão de apadrinhamento, foi a farra da isenção fiscal. Um ponto que eu lembro dessas farras foi na própria Olimpíada, quase próxima à Olimpíada, assim, que o Comitê Olímpico não quis arcar com o custo de geradores para alguns pontos, foi até mesmo em Deodoro. E aí o Comitê Olímpico chegou para o governador: olha só, tem que garantir lá os geradores para que aconteça o evento. Simplesmente o governador Pezão aceitou, mandou para a Assembleia Legislativa uma isenção fiscal
de 170 milhões, aonde a Olimpíada foi altamente lucrativa, e eles deveriam, e estava isso no orçamento deles, simplesmente porque eles decidiram que o gerador estava muito caro, mandou para o Estado pagar. O que acontece? A Light, como uma concessionária de energia, entrou no processo, distribuiu os geradores locais para Deodoro, mas aí foi lá como contraponto, como contrapartida, foram 170 milhões de isenção fiscal. Isso é um ponto que eu acho que cada um aqui também tem uma ideia das isenções absurdas que esse governo do PMDB corrupto deu para diversas empresas. Como é que você vai para campo fazer um processo científico? Então, assim, é literalmente o sucateamento para não ser desenvolvidos. E aí, esses ratos acabam entrando para sucatear mais e ganhar mais dinheiro. Isso que não dá para a gente aceitar. Por exemplo, tem um sucateamento além da educação, que é uma coisa, infelizmente, que a população não sente tanto, né, Glauber? Mas sente a longo prazo, só que tem um sucateamento que a pessoa sente imediato, que é o sucateamento da segurança pública. E aí, quando aconteceu lá a questão da intervenção federal, eu lembro lá no começo, o Temer vai fazer intervenção federal. Aí quando você vê aquilo, você, poxa, os caras estão fazendo alguma coisa. Só que na mesma linha de raciocínio você pensa, poxa, estão fazendo uma coisa pela segurança pública. Aí você continua, mas é o Michel Temer que está fazendo. De verdade, a última coisa que o Michel Temer está pensando para o Estado do Rio de Janeiro é em segurança pública. É a última coisa. Nunca que ele falou assim, não vou melhorar a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E aí você vê claramente que não é uma intervenção federal, é uma intervenção política federal para fazer o que sempre fizeram no Estado do Rio de Janeiro. Porque nada mexe mais com a população do que segurança pública. Nada mexe. Porque todo mundo quer ter o mínimo de sensação de segurança pública. Isso comove muito. E aí, levantando algumas coisas aqui, para a gente ver o tamanho do sucateamento, já finalizando, o tamanho do sucateamento da segurança pública, o orçamento aqui da segurança pública, em 2007, era de 4,3 bilhões, e para pagar salários, o pessoal, eram de 2 bilhões. Em 2017, era quase 9,9, quase 10 bilhões. E para pagar salários pessoal, em 2017, 8 bilhões e 230 milhões. Então, assim, 83% do orçamento é simplesmente para pagar salário. E aí, em 2007, o investimento na segurança pública era de 1,29, já era absurdo de ínfimo. O investimento em 2017 foi de 0,14. Sabe o que significa investimento? É melhores condições para o trabalhador de segurança pública. É um processo psicológico que realmente, assim, é bom pontuar aqui, nós temos temos muito que pontuar dessa polícia, dessa segurança pública, o que fazem com o cidadão, ainda mais os negros, como um todo, né? Ainda mais dentro de favela, uma coisa surreal o que fazem, mas também são trabalhadores, são pessoas ali, né? O ser humano. E é isso, 0,14, que investimento tem para qualidade mínima estrutura para esse trabalhador. E aí, a própria Polícia Militar, ela tem 45 mil trabalhadores policiais militares. E a própria corporação diz que deveria ter 60 mil, são menos 15 mil que deveriam estar na rua. É um déficit de 15 mil policiais militares. E aí, isso ocasiona a falta de investimento, uma quantidade muito ínfima, muito pequena de policiais militares, automaticamente gera aqui problemas de transtorno psicológico dessas pessoas. Em 2015, tinham mais de 5 mil diagnosticados com transtornos psicológicos. 2017, mais de 8 mil policiais com transtorno psicológico. Foi um aumento de 83%. E aí, para terminar aqui, os homicídios. Aí eu volto. Por que a intervenção no Rio de Janeiro? Por exemplo, peguei aqui um estado, Sergipe. Sergipe, a população de lá é de 2 milhões e 300 mil pessoas. O Rio de Janeiro tem mais de 16 milhões.
Morte por habitante, por 100 mil habitantes em Sergipe, são 64 mortes por 100 mil habitantes. E aqui no Rio de Janeiro são 37. É quase a metade. Aí a pergunta é o seguinte, está claro, é evidente que o homicídio é uma questão de segurança, de sensação de segurança pública, e é claro que Sergipe é muito mais violento que o estado do Rio de Janeiro. Mas por que o Rio de Janeiro e não Sergipe? Isso é uma questão de segurança pública. Porque isso é mais uma evidência que eles estão fazendo uma intervenção política, e até quando a gente vai viver com isso com paliativo? E aí, gente, eu lembro que o Sérgio Cabral, em 2010, foi eleito no primeiro turno com 67% dos votos, com o grande discurso que resolveu o problema da segurança pública em torno das UPPs. 8 anos depois, nós estamos vendo o que realmente é o UPP, que foi um container que colocaram os policiais lá e nada acontece hoje, é um fracasso total. E depois, esse ano agora, esse mesmo PMDB, esse mesmo Sérgio Cabral, essa mesma cúpula, quer inventar um paliativo para a gente, porque a intervenção federal vai resolver a segurança pública. É óbvio que não vai resolver. É óbvio que não vai resolver. E aí, eu estou convicto que, para realmente resolver o nosso problema de segurança pública, de desenvolvimento econômico, social, cultural do estado do Rio de Janeiro, passa, por exemplo, pela universidade. Passa por cada um que está aqui, porque todo mundo está estudando, pensando um país melhor, pensando em como pode desenvolver o país. E é da universidade que tem um papel fundamental nesse processo todo, que realmente os governos têm que fazer, investir. Por exemplo, a questão do Ciência Sem Fronteiras, que acabou. Que eu conheci vários amigos, por exemplo, aqui da Rural, amigos meus que fizeram, e tinha um amigo meu que estava indo, só que cortou o processo, por uma experiência internacional que ia voltar com uma bagagem muito maior, porque eles querem acabar de sucatear, e não só no estado do Rio de Janeiro, é uma coisa que é da raiz do PMDB, é sucatear a educação para o povo não se desenvolver de jeito nenhum. E para mim, de coração, terminando, política para mim, econômica, social, de desenvolvimento, tem que ser como instrumento, que não adianta todo esse discurso, tanto que a Yamir falou aqui, como o Gabriel vai falar, como que eu estou falando, se realmente não interferir na vida das pessoas. Quando eu ouço a Yamir falando aqui da questão do machismo, do racismo, é para que na ponta, os negros andem como eles quiserem, sem medo nenhum, as mulheres saiam do jeito que elas quiserem, sem medo nenhum de ser estupradas. E é isso tem que ser política. E para isso que a gente tem que avançar. Quando eu ouço o Glauber, por exemplo, falando que é contra a reforma da Previdência, que é contra a privatização, por exemplo, da Eletrobras, é porque na ponta aqui é que uma luz que já é muito cara, uma conta de luz que é muito cara, se privatizar vai ficar muito maior. Com cada um e cada um aqui, botando a nossa vocação, o nosso dom, ou infelizmente, será mais do mesmo e chegaremos aos 50 anos e nada vai ter mudado. Obrigado. Da execução da Marielle e do Anderson, o depoimento levou mais de 3 horas. Quando ele colocou lá no dispositivo, no aplicativo, para ver quanto tempo demoraria para chegar, eram mais 2 horas, ele chegaria às 8 horas da noite e não conseguiria participar do debate. Então fica aqui a nossa justificativa pela ausência do Tarcísio. Para falar de intervenção federal no Rio e para falar sobre economia do Rio de Janeiro, me desculpem, me perdoem, mas eu tenho que falar de golpe. Para falar de golpe, eu queria fazer uma retrospectiva sobre o que é o caráter do governo de Michel Temer, mas com uma recapitulação também do que foi a natureza dos governos Lula e Dilma. Alguns vão chamar de um governo de compatibilização de interesses ou conciliação de classes, mas foi um governo que ampliou a presença de jovens das periferias brasileiras nas universidades, foi um governo que retirou o Brasil do mapa da fome, isso não pode ser negado, e foi um governo que teve uma política de valorização do salário mínimo
que ampliou principalmente direitos e garantias de quem estava na base da pirâmide. Mas nesse mesmo momento histórico, houve uma ampliação de rendimento e poder para aqueles que estavam no topo da pirâmide, leia-se sistema financeiro, bancos. O caráter do governo de Michel Temer não é esse. É um governo que não quer a conciliação pela direita, retirando direitos de quem está na base da pirâmide da classe média brasileira e transferindo dinheiro e poder para quem está no topo da pirâmide. O programa econômico que está sendo colocado em prática tem esse caráter, e o Rio de Janeiro, como não é uma ilha, está inserido exatamente nesse contexto. Vou dar alguns exemplos para vocês de bastidores da Câmara dos Deputados que dão a dimensão do caráter do governo de Michel Temer em relação à nomeação dos seus ministros. Eu estava lá na comissão de impeachment da primeira etapa do golpe e um deputado federal virou para mim e disse o seguinte: Glauber, quando é que vocês do PSOL vão começar a lutar contra a corrupção e votar a favor do impeachment? Eu respondi para ele, também fora do microfone, falei: rapaz, o que vocês querem a gente já sabe. Você quer que Temer seja presidente da República para você ser nomeado ministro do Desenvolvimento e privatizar tudo que seja possível. No que ele me respondeu: aí que as coisas vão começar a andar. Ele não foi nomeado ministro do Desenvolvimento de Temer, ele foi nomeado ministro da Educação. Quem disse isso naquele momento era o senhor Mendonça Filho. E eu dei esse depoimento no plenário da Câmara dos Deputados. Onde eu estou descendo as escadas, o telefone toca. Deputado, pois não. Aqui é a secretária do ministro Mendonça Filho, ele gostaria de falar com o senhor. Pois não. E aí então ele, no telefone, falou: Glauber, eu estou te ligando por respeito intelectual e gostaria então de dizer a você que eu nunca disse que queria privatizar a educação pública brasileira. E aí eu tive que relembrar a ele daquela conversa que com certeza ele já tinha esquecido na comissão do impeachment. E aí quando eu relembrei aquela conversa, ele falou assim: não, eu defendo a privatização em tudo, mas nunca disse que defendia na educação. Eu falei: tá bom, né? Um outro dia a gente estava na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e aí um parlamentar que estava defendendo um projeto de diminuição da idade para o estágio. A nossa posição era contrária, porque a gente achava que era ampliação do trabalho precoce em detrimento do investimento na educação pública. Ele vai defender o seu projeto e diz o seguinte: o patrão trata o estagiário como se fosse um filho dele. Falei: vamos ver onde é que isso vai dar, porque tudo que está ruim sempre pode piorar, né? Aí ele vira e continua e diz o seguinte, para piorar, né? Uma roupa que o filho do patrão não usa mais, ele vai e dá para o estagiário. Um brinquedo que o filho do patrão não usa mais, ele vai e dá para o estagiário. Foi tão gritante o negócio que uma parlamentar do Democrata, chamada professora Dorinha, virou e falou o seguinte: olha, eu vou votar a favor do projeto, apesar da defesa feita pelo deputado fulano de tal. O deputado fulano não nos surpreende também que, como uma das suas primeiras defesas, ele tenha dito que o SUS não deveria ser universal, que o Sistema Único de Saúde não deveria ser universal. Era o senhor Ricardo Barros, nomeado ministro da Saúde pelo governo de Michel Temer. Se na saúde e na educação, que até os liberais do ponto de vista econômico, em alguns momentos dizem que deve ser uma garantia, em alguns casos do Estado, essa é a natureza dos nomeados, imaginem nas outras áreas de governo. Privatizações, aí não é pesquisa nossa, nem minha, nem do Ciri, nem da RB, né? É pesquisa do Datafolha, que não pode ser considerado um órgão ou pelo menos de pesquisa de esquerda, né? De cada 10 brasileiros, 7 dizem: somos contra as rodadas de privatizações. Quando você pergunta se é a favor da PEC do teto de gastos, eu confesso para vocês que na minha ignorância pensei que o povo brasileiro não estava tão ligado nessa discussão, né? Mas a maioria disse: sou contra, porque mesmo aqueles que não compreenderam, isso dava para saber pelo restante da pesquisa, o que era, já tinha percebido que aquilo era contra ele, né? Eu posso entender bem o que é isso, mas já percebi que a meu favor não é, pela forma como está sendo colocado. Congelamento de investimentos em saúde e educação por um período de 20 anos. Né? Um governo que tem uma agenda completamente impopular, ele precisa de uma agenda que dialogue com o conjunto da sociedade também para sair das cordas. Inclusive para ter uma agenda eleitoral que possa se tornar positiva.
foi o marqueteiro do Bill Clinton, lá nos Estados Unidos, que quando perguntado o que definiu o rumo das eleições, respondeu, né? É economia, estúpido. Né? Essencialmente, o golpe é um programa econômico. Programa econômico que, repito, retira direitos de quem está na base para transferir direitos, garantias e poder para quem está no topo da pirâmide. A direita como liberal para tocar esse programa. Mas ele é eficaz para o programa, porque existe chantagem que seja mais consistente do que a prisão. Conseguiu, no ano passado, aprovar toda a agenda que ele se dispôs. Aprovaram o trabalhista, aprovaram o congelamento de investimento em saúde e educação, aprovaram terceirização, mas o que eles não aprovaram? Eles não aprovaram, por exemplo, a reforma da Previdência. E por que não aprovaram a reforma da Previdência? Porque esse virou um assunto de pauta da família, da universidade. Silvio Temer virou para mim e falou assim: Cláudio, eu quero de você o futuro. Se o diagnóstico que você está me trazendo aí, todos nós já sabemos. E aí, o que faz com isso? Não deixei de falar no que teve de resistência no ano de 2017, onde a gente conseguiu, mesmo com vitórias que não fossem tão contundentes, mas que a gente conseguiu ganhar. A Previdência foi uma delas. A gente teve vitória na não aprovação da reforma da Previdência a partir da mobilização e conscientização pública. Teve uma outra, que foi a renda, né? Poupado. E é por isso importante que as universidades também sofram o ataque. E não é teoria da conspiração, pessoal. O documento do Ministério da Fazenda já dá o indicativo de que o Estado do Rio de Janeiro não deveria manter a universidade pública. Um documento do Banco Mundial, no mesmo período, vem dizendo que as universidades públicas não cabem no orçamento, dando um indicativo pela privatização das universidades. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, né? E aí me desculpem, quem gosta tem o meu respeito, mas quero aqui falar simbolicamente, quando eu vejo gente do nosso campo exaltando Barroso, eu fico pensando, né? Aquele é o tipo de briga entre ele e o Gilmar Mendes, e aí eu estou falando simbolicamente, para deixar isso claro. Quando eu vejo aquele tipo de briga, eu lembro um político brasileiro que dizia: nessa briga aí eu vou esperar para ver quem morre primeiro, né? Porque não tem ninguém ali que a gente possa dizer, olha, grande posição sendo defendida. O Barroso, que nos direitos e garantias fundamentais, no campo dos costumes, tem posições avançadas, quando vai para o programa econômico, poderia ser o Joaquim Levy ou o Meirelles escrevendo. Ele lança um artigo e publica esse artigo no jornal de grande circulação, no fundo defendendo a privatização das universidades estaduais. Então esse é um movimento. E quando existe um movimento como esse, e que é de natureza gravíssima, a nossa reação tem que ser ampla. Ela não pode ser sectária. E eu já chego no final aqui da minha apresentação e do início de diálogo. O que a gente faz com isso? O golpe tem um problema hoje. E o Estado do Rio de Janeiro está no meio desse problema. Eles olham para o Estado do Rio de Janeiro e dizem o seguinte: se o Brasil não tomar as medidas de austeridade necessárias, ficará como o Rio de Janeiro. Não é isso? Mas vocês lembram quem foi o primeiro secretário de Fazenda do governo de Sérgio Cabral? Lembram, gente? Não? Foi o Joaquim Levy, né? E o discurso que ele utilizava naquela época era exatamente esse: temos que adotar posturas de austeridade no Estado do Rio de Janeiro agora, para que o Estado volte a crescer no futuro. A gente olha para o Temer e diz o seguinte: o que você está propondo para o Brasil, a gente já viu aplicado no Rio, a gente já viu onde dá. Só que o golpe tem um problema, que é a eleição, uma agenda altamente impopular. E eles não têm uma candidatura que se torne viável eleitoralmente para tocar esse programa. E como não tem uma candidatura viável eleitoralmente, eles tentam constituir uma candidatura como se de centro fosse. Desculpem, mas de centro porra nenhuma, né? É uma candidatura de direita, para dar continuidade ao programa do golpe. Bolsonaro, representando como uma candidatura de extrema-direita, não é o que eles querem no primeiro momento. Eles querem encontrar um Macron brasileiro, nos moldes do que a França conseguiu,
para que tenha um programa de austeridade e a continuidade do golpe, mas sem aquelas características que fazem do Bolsonaro uma candidatura pouco palatável. Num cenário como esse, repito, o Rio de Janeiro se encontra sequestrado. Foi aprovado um plano de recuperação fiscal que diz que o Rio ficaria 3 anos sem fazer o pagamento da sua dívida à União. Parece uma coisa bacana, boa, só que aí vem as contrapartidas. Dentro dessas contrapartidas, você não pode ampliar o rendimento dos servidores do Rio, você não pode ampliar, inclusive, o quadro de servidores do Estado, você tem que abrir mão do que o Rio de Janeiro tem a receber com a União nas suas ações judiciais, e você tem que privatizar todo o patrimônio do Rio de Janeiro, que não foi privatizado na década de 90, leia-se SEDAI. Se quisessem ajudar de fato o Estado do Rio de Janeiro, 90 milhões era o que a UERJ precisava. Colocaram agora 1 bilhão e 200 milhões com a intervenção. Uma casa popular custa aproximadamente 91 mil reais a sua construção com infraestrutura mínima. Isso daria para construir 13.187 unidades. O último programa estrutural que a gente teve na área de educação no Rio, tocado pelo governo do Estado, foram os CIEPs na época de Darcy Ribeiro e Brizola. Hoje são 509 CIEPs no Estado do Rio. Se você dividisse esse dinheiro até o final desse ano só, você daria 2.357.000 para cada um dos CIEPs. Você poderia ter uma estrutura consistente de modificação da realidade social do Estado do Rio. Mas o cenário está dado. O Rio de Janeiro é hoje um exemplo de Estado sequestrado. Temos que ter amplitude para resistir. Mesmo aqueles partidos, aqueles movimentos que não tenham uma candidatura comum, o que é natural, porque nas candidaturas você ratifica, você faz com que a sua identidade possa estar sendo ali defendida de maneira programática, mas para resistir a gente tem que ser amplo. Eu tenho que estar no mesmo espaço com quem tem convicções eleitorais diferentes da minha. E aí eu termino por aí. Defendendo o que numa frente ampla? Primeiro, a existência de eleições, porque a eleição se coloca como um obstáculo ao golpe. E também não é teoria da conspiração. Gilmar Mendes já apresentou um programa, já apresentou um projeto do chamado semi-parlamentarismo, e ele protocolou no Senado Federal, que diz que o programa a ser implementado deveria ser discutido pelos deputados federais e senadores e apresentado à presidência da República. E que é isso, gente? Isso é a continuidade do golpe com uma mudança de regime. A segunda coisa, a defesa do que seja o mínimo de soberania nacional com o patrimônio que está sendo entregue a preço de banana. Essa é uma segunda defesa que eu acho que a gente pode ter amplitude nela. E a terceira defesa, que é a possibilidade concreta de que direitos e garantias sociais sejam preservados e reconquistados. Douglas, papel fundamental, A mídia responde a interesses objetivos e concretos, Na última avaliação dos mais ricos no Brasil, dos bilionários, os irmãos Marinho ficaram em 8º, 9º e 10º, mas quando você soma a fortuna dos três, eles estão no topo da lista, Então eles também não escondem mais isso. Quando você liga lá o jornal da Globo, lá o seu Sardenberg, ele na semana passada disse que a eleição era um problema para a continuidade do programa econômico, Defesa mais franca do que essa, eu acho que é impossível de ser feita. E trazem elementos como se economicamente o Brasil agora estivesse no rumo correto. E aí eu acho que vale pegar os últimos dados do IBGE que foram publicizados hoje. Eu não sei se vocês já viram, que tudo aquilo que a gente está falando na tese vem para o concreto. Está aqui o jornal O Globo de hoje, porque nem eles tiveram como esconder isso, No ano de 2017, a renda dos mais pobres diminuiu, daqueles que são os 10% mais pobres, viram seus rendimentos cair em 15,2% em 2017, quando eles estão dizendo que o programa econômico está sendo colocado em prática e está uma beleza, está funcionando muito bem. E daqueles que estão entre os 5% mais pobres, a diminuição da renda foi de 38%. Não é à toa que a gente está vendo a ampliação das pessoas que estão morando nas ruas no Brasil. O Rio de Janeiro tem vivido esse cenário, o Brasil inteiro tem vivido.
Então, o que é hoje a mídia convencional brasileira, com alguns furos que eles conseguem fazer, que conseguem furar a bolha? Mas na sua linha editorial é um espaço de manutenção do golpe, quando a gente avalia o golpe como programa econômico que está sendo executado, e vão trabalhar para que isso aconteça. Eu só queria aproveitar rapidamente a tua pergunta também, para falar sobre segurança pública e o papel que a mídia tem na intervenção. Porque senão parece o seguinte: ah não, a esquerda critica a intervenção, mas não apresenta uma proposta que seja alternativa para os problemas de violência que são graves. Então vamos para alguns pontos rapidamente. Primeiro, Plano Nacional de Redução de Homicídios. O Brasil não tem. Morrer 50, 60 ou 70 mil pessoas por ano no Brasil não pode ser considerado algo razoável. E a gente não tem um plano de redução de homicídios. Segundo, a aprovação do projeto dos autos de resistência, a determinação daqueles casos que são colocados como naturais e que a gente não pode naturalizar, de morte como se fosse em combate ou em confronto, que são, na verdade, todo homicídio precisa necessariamente de apuração. Então, a aprovação está lá, o projeto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, dos autos de resistência. Um outro ponto que a gente não pode deixar de discutir: as unidades prisionais brasileiras. Das 700 mil pessoas que estão presas, só 10% têm acesso a algum tipo de oferta educacional. A gente apresentou um Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais. Por quê? Porque incide diretamente sobre a espiral da violência e, além disso, dá a possibilidade de que você tenha uma política de desencarceramento a partir da lei de remissão. E, para finalizar mesmo, não dá para discutir segurança pública no Brasil sem discutir lei de droga. Não é possível, né? Exemplos internacionais, como de Portugal, como do Uruguai, precisam sim ser trazidos para a realidade brasileira, onde o uso abusivo de álcool e drogas seja avaliado como uma questão de saúde pública e não como uma questão de polícia e ampliação do Estado punitivo. Tem que trazer essa discussão para dentro do Brasil. A gente não pode ficar refém de uma política criada de guerra e que já demonstrou que não tem qualquer eficácia para a diminuição do uso abusivo, mas que mata, e mata muita gente, né? E aí, para finalizar, o Álvaro, deixar um abraço para o Álvaro aqui, né? Viu, Álvaro? Um abraço para você. Acho que é importante, né, o desenvolvimento, a busca da evolução pessoal, mas a construção e a capacidade de fazer com que a gente rompa as estruturas do sistema, essa construção tem que ser coletiva, né? Não pode ser personalizada. Sergipe tem muito mais homicídios, é muito mais perigoso, mas você ouve de Sergipe, não se fala. Porque não é interessante, a mídia, ela concentra em quem quer, coloca uma cortina de fumaça e, a partir disso, a consolidação do golpe, como o Glauber muito bem que descreveu, vai acontecendo de forma natural, por debaixo dos panos, só que as pessoas, ao invés de realmente discutir o que transforma a vida das pessoas, não discutem essa cortina de fumaça, porque a mídia pauta 24 horas o que a gente quer fazer. Temos hoje Facebook, temos tudo, por exemplo, tem fake news, tem diversas outras formas que a mídia está implementando nesses processos mais democráticos, que a realidade é necessário que se faça um processo extremamente democrático e das mídias, porque não dá para ser tão concentrada na mão de marios e gente mais cedo da vida. Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte, saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.